Olá, dominantes, tudo bem? Espero que sim. Continuando os nossos estudos de língua portuguesa, falaremos nesta aula, no módulo sintaxe, sobre dois termos importantíssimos: o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Vamos lá. Primeiramente, eu vou fazer uma pergunta a vocês. O que é um predicativo? Vamos pensar. Predicativo, predicado. Será que tem alguma relação? Predicativo, segundo o dicionário Aurélio, é o que predica, que serve para predicar. Quando nós estudamos os termos essenciais, o sujeito e o predicado, nós vimos que o predicado é uma qualificação. Então, se o meu predicado é uma qualificação, o que predica é o predicativo. Ele se relaciona ao quê? A qualificação de algo. Vamos entender isso na prática. Predicativo é o termo que dá característica a algum outro termo. Então, aqui nós temos uma palavra-chave, que é a palavra característica. Dá uma característica a algum outro termo. Em língua portuguesa, estudamos o predicativo do sujeito, o termo que se refere ao sujeito, que dá uma característica do sujeito, e o predicativo do objeto, o termo que dá alguma característica relacionada ao objeto. Predicativo do sujeito. Vamos compreender esse termo. Predicativo do sujeito é o termo do predicado que tem a função de atribuir uma qualidade ao sujeito. Essa função é feita por meio de um verbo que pode ou não ser de ligação. Nesse caso, a função do verbo é informar algo relacionado ao sujeito. Quando tiver um verbo de ligação, na maioria das vezes eu terei acompanhando um predicativo do sujeito. Por quê? Como nós sabemos, o verbo de ligação não demonstra uma ação. Ele apenas liga o sujeito a uma característica sua. Essa característica é o predicativo do sujeito. O papel do predicativo do sujeito numa sentença pode ser desempenhado por um adjetivo, um substantivo, um numeral, um advérbio ou um pronome. Vamos ver agora alguns exemplos de predicativo do sujeito. Primeiro, a moça é desastrada. Vamos analisar aqui essa oração. O meu verbo é: quem é desastrada? A moça. Fazendo análise sintática, eu sei que a moça é o meu sujeito simples. Vou fazer aqui o corte do predicado. É um verbo de ligação, ele não é um verbo de ação. Ele apenas liga o sujeito à sua característica. Nesse caso, eu tenho desastrada. Desastrada é uma característica da moça. Portanto, desastrada é o predicativo do sujeito, a moça. Bem simples, né? Sujeito, a moça. O verbo de ligação é predicativo desastrada. Segundo exemplo, o chão está sujo. Vamos fazer aqui a análise sintática. Encontramos o nosso verbo, que é o verbo estar. O que está sujo? O chão. O chão é o meu sujeito. Sujeito simples, porque tem apenas um núcleo, que é chão. Vou fazer o corte do predicado. Então, eu tenho aqui sujeito, predicado. Está não é um verbo de ação. Está é um verbo de ligação. Ele apenas liga o sujeito à sua característica. Qual é a característica desse sujeito, professora? Sujo. Ele está sujo. Portanto, sujo é o meu predicativo do sujeito, que é chão. O chão está sujo. A característica do meu chão é sujo, portanto, é predicativo do sujeito. Sujeito, chão. Verbo de ligação, está. Predicativo do sujeito, sujo. Já o predicativo do objeto, ele também é uma característica, mas a ele é uma característica, né, sobre o
Objeto. Objeto nós já sabemos que é o complemento do verbo transitivo. Diferente do predicativo do sujeito, o predicativo do objeto é um termo que atribui uma característica ao objeto. O objeto, não se esqueçam disso. IMI, isso é muito importante. As professoras deixaram as crianças satisfeitas. Vamos analisar essa oração. Vocês já estão feras nisso que eu sei. Primeira coisa, encontrar o nosso verbo. Deixaram. Quem deixaram as crianças satisfeitas? As professoras. Sujeito, professoras, né? As professoras, núcleo, professoras. Farei aqui o corte do sujeito e predicado. Sujeito, as professoras. Predicado, deixaram as crianças satisfeitas. Gente, se eu disser só assim, as crianças deixaram, tem sentido completo? Não. Não tem sentido completo, ele precisa de complemento. Portanto, ele é um verbo transitivo, ele transita. Quem deixa, deixa alguma coisa. Deixaram precisa de complemento. Quem deixa, deixa algo. Esse complemento não precisa de preposição. Esse complemento é as crianças, que é o objeto direto, porque ele não pede preposição. Esse as aqui é um as de artigo. Pensando assim, eu tenho aqui o satisfeitas. Ué, professora, esse satisfeitas é o que aí? Satisfeitas não está se referindo às professoras, está se referindo às crianças. Opa, então não é um predicativo do sujeito, é um predicativo do objeto, porque é uma característica do objeto. Logo, satisfeitas é predicativo do objeto, as crianças. Tranquilo? Objeto direto, as crianças. Predicativo do objeto, satisfeitas, que é a nossa característica das crianças aí, que é o objeto direto. Gente, esses dois termos, eles são muito tranquilos. A sua identificação é muito fácil dentro do enunciado oracional. Basta que você veja se ele completa o sujeito, se ele completa um outro objeto, e aí você consegue ver se está caracterizando ou não. Espero que vocês tenham compreendido esse assunto, que essa aula tenha sido válida. Um abraço e até a próxima!